Isso aqui está parecendo máfia. Parecendo máfia, uma máfia italiana aqui atrás. O Alexandre, nós recebemos as informações dele através do irmão Wilson, da Adonep, que ele estaria na região testemunhou no jantar da Adonep neste fim de semana. Então nós o convidamos para que chegasse até nós e trouxesse o seu testemunho, a sua experiência com Deus. O Alexandre é filho de um homem muito conhecido do Brasil e conhecido até pela sua maneira jocosa e eu vou ficar só com jocosa. Eu ia falando jocosa e desbocada, não é? Mas eu vou ficar só com jocosa e desbocada, eu falo só aqui para nós aqui atrás. Ele é filho do Costinha, do comediante Costinha, muito conhecido no Brasil todo. E Deus fez um milagre através de instrumentos que Deus usa. O Alexandre foi alcançado para o Senhor Jesus Cristo. E eu perguntei para ele aqui para apresentá-lo, de onde que ele é da comunidade evangélica de São Caetano e é pregador. Ele vive para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Moço, 26 anos, 26 anos. Se sua esposa não permite, de jeito nenhum. Poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas deu sua vida, tem dado a sua vida para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos recebê-lo com carinho, com muito carinho, e dar a ele o tempo todo do culto hoje à noite, para que Deus possa usá-lo através do seu testemunho e através da sua palavra. Deus o abençoe. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar aqui. A vossa igreja é muito conhecida em todo o Brasil. Por onde eu vou pregar, eu conheço pessoas que se converteram nos cultos de segunda-feira daqui. Eu estive pregando em Recife, em uma praia de Recife há um tempo atrás, e me hospedei na casa de um casal. E esse casal teve um encontro com o Senhor Jesus há muitos anos atrás, aqui numa segunda-feira, com o reverendo Caio Fábio pregando. E onde eu vou, falam dos cultos de segunda-feira. Um dia eu quero vir aqui assistir e louvar a Deus junto com os amados irmãos. O irmão estava falando do nome, Carteliano e Gutzati. Só que na verdade, depois do Gutzati, depois do Carteliano, tem o Silva, que eu omiti, mas depois a vira tudo Silva, é brasileiro mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Rapidamente nós vamos ler um versículo apenas da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao nome de Deus. No capítulo 3 e no versículo 8, apenas um versículo é o que nós vamos ler nesta noite. João capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor Jesus: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim somos todos nós que somos nascidos do Espírito. Curve sua cabeça em nome do Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, eu quero profetizar que este culto será uma bênção. Eu quero profetizar, ó Pai, que verei pessoas aqui se entregando ao senhorio de Cristo. Quero profetizar que haverá pessoas batizadas e cheias do teu Santo Espírito, ó Deus. Quero profetizar que haverá pessoas aqui curadas, ó Deus, fisicamente, espiritualmente, Senhor, moralmente, ó Deus. Pai, que nesta noite o Senhor possa soprar, ó Pai, o teu Espírito Santo. Nós queremos aqui estar aberto ao mover do teu Espírito. Que o filho do Costinha desapareça, mas que o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores esteja aqui nesse lugar.
e que a tua glória, Pai, se manifeste através de nós. Em nome do teu Filho Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Quem diria que o Costinha teria um filho pentecostal, arrochado, cheio do Espírito Santo? É porque o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. A única coisa que eu e você podemos fazer nesta noite é ouvir a voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer que se um profeta de Deus se levantasse no meio da igreja há 10 anos atrás e dissesse que o Espírito estaria fazendo hoje em 1995, a igreja ia dizer que esse profeta estava falando pela carne e que aquela profecia não poderia vir do Espírito Santo. Porque o que o Espírito está fazendo hoje no Brasil e no mundo é algo que, se nós contarmos, muitas pessoas não hão de acreditar. Porque muito tempo a igreja imaginou que poderia segurar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é propriedade da Nazareno, dos assembleanos. O Espírito Santo não é propriedade da Nonep. O Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer. E nesta noite, em nome de Jesus, ele vai soprar na sua vida e na minha vida também. Ele é livre, ninguém pode segurar. Se você disser que ele vem pela esquerda, ele vem pela direita. Se você disser os católicos não podem receber o Espírito, ele vai lá e batiza. Se você disser nós não aceitamos isto ou aquilo, é isto ou aquilo que ele vai fazer no vosso meio. Porque o Espírito Santo é completamente livre. Ele tem soprado no meio artístico e tem salvado muitas pessoas. Eu tenho notícias que Deus tem feito no meio artístico coisa extraordinária. Se alguém me contasse que metade da seleção brasileira de futebol tetracampeã mundial seria de pessoas nascidas de novo, eu não iria acreditar. Se alguém me dissesse que a família do humorista Costinha, que já foi perseguido na televisão e censurado na televisão mais de 20 vezes, já foi preso quando havia censura no Brasil, primeiro artista a falar palavrão numa emissora de televisão. Se alguém me dissesse que ele teria uma família evangelística, evangélica e também missionária de Deus, eu não iria acreditar. Se alguém me dissesse que Jesse Valadão hoje estaria indo na igreja à busca do Senhor Jesus, eu não iria acreditar. Se alguém me dissesse que a dona Iris Abravanel, esposa do Senhor Silvio Santos, um homem judeu, estaria hoje tendo pastores em sua casa dando aula bíblica para ela, eu não iria acreditar. Se alguém me dissesse que Dedé Santana estaria lotando ginásios e mais ginásios dizendo que Jesus é o Senhor, eu não iria acreditar. Espírito maravilhoso. Isso acontece porque o Espírito Santo é livre. É verdade. E um dia ele resolveu soprar na família do Costinha, Graças a Deus. um humorista perseguido, que tem cada 10 palavras. Uma vez eu li no jornal, cada 10 palavras que meu pai fala, 9 é palavrão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus veio para os enfermos. É verdade. O Senhor Jesus veio para aqueles que falam palavrão. O Senhor Jesus não veio para os santos, ele veio transformar aqueles que não são em santos. É verdade. E é por isso que ele pôde alcançar a família do meu pai. É pela graça. E a graça é imerecida. Eu não fiz nada para estar hoje aqui falando a vocês. A graça de Deus me alcançou e hoje eu estou aqui. Sabe, queridos, tenho viajado o Brasil inteiro pregando o Evangelho. E tenho visto milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E me maravilha cada vez que eu vejo isso. Porque a coisa mais fantástica que existe no mundo e que nenhum dinheiro pode pagar é ver uma pessoa confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Deus me alcançou ali no Rio de Janeiro há 10 anos atrás, o meu pai era muito rico. E o Deus chamado do meu pai era o Deus chamado dinheiro. Toda a minha família era muito rica e não precisava de Deus porque achava que o dinheiro poderia comprar tudo, até mesmo a salvação. Só que Deus não cobra a salvação de ninguém. E todo o seu dinheiro não é possível alcançar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E eu me lembro que um dia, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha família era uma família católica, apostólica e espírita.
Graças a Deus, hoje nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Em nome de Jesus seremos uma nação salva. Amém, meu Pai. A glória de Deus. Eu tenho um cunhado que mora no Japão, chamado Vanderlei Carceriano. Já abriu 5 igrejas no Japão, porque o Espírito Santo resolveu soprar lá também. Ele tem 24 anos de idade. E eu perguntei, como é que você consegue abrir tanta igreja? Ele falou, porque ninguém me disse que eu não podia fazer. Jesus disse, vai e abre. E eu estou abrindo, Alexandre. Ô, glória. E ele conta que os japoneses oram toda noite, dizendo, traga os brasileiros para nos salvar. Eles dizem que é do Brasil que virá os missionários que vai incendiar o mundo. Do Brasil. Por isso que as igrejas do Brasil estão crescendo. Daqui a pouco vai começar a esvaziar e cresce de novo. O esvaziamento é porque o povo está saindo e está pregando o evangelho. Glória a Deus. Mas quando um dia eu estava no Rio de Janeiro, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe me disse assim, olha Alexandre, todos nós, como você sabe, somos espíritos. E nós queremos que você comece a participar, porque os espíritos dizem que você é uma pessoa escolhida. E eu não sabia escolhida para quê. Mas comecei a frequentar a mesa branca de Allan Kardec. E logo depois a mesa branca não resolvia muita coisa. E nós resolvemos mudar. E quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe começou a ir no Candomblé e na Umbanda. E ali ela fez cabeça para se tornar uma mãe de santo. E quando eu percebi, um dia à noite, a minha mãe me disse, hoje você vai conosco lá no culto. Vamos cultuar esses espíritos ali no Candomblé. E essa noite eu fui. E qual não foi minha surpresa em ver minha mãe, que era uma pessoa completamente normal, lá no meio de uma roda, tomada por uma pombagira e tomando 1 litro de pinga no gargalo. Eu disse, essa não é minha mãe? Essa não é minha mãe. E quando terminou, eu me aproximei dela e nem cheiro de álcool havia na boca dela. Eu disse, tem algo errado aqui. Mas não deu tempo para mim descobrir que algo errado era esse. Porque o Pai de Santo me disse, você precisa fazer a cabeça, Alexandre. Porque você tem uma mediunidade muito grande. E quando eu vi, eu já estava com 15 anos de idade e já estava recebendo 8 espíritos no centro de Macumba, no Rio de Janeiro. E eles estavam me preparando para mim ser um Pai de Santo. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque 9 anos depois eu não sou um Pai de Santo, mas aquele que é 3 vezes santo é o meu Pai. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a ti, Jesus. E eu me lembro que os pais de santos falaram para mim assim, Alexandre, você pode ser amigo de todo mundo, mas foge dos crentes. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque crente é um problema. Porque olha, meus irmãos, macumba pega e mata, só não pega crente. E os pais de santos falaram para mim assim, olha, não dá para fazer macumba e crente, porque além de não pegar, ela volta. Eu me lembro de um pai de santo que falou para mim assim, Alexandre, tem uma vizinha minha, que ela é líder do círculo de oração da Assembleia de Deus. Aquelas irmãs de coque na cabeça, que mal sabe ler, mas quando abre a boca o diabo, ó. E ele falou para mim assim, ela não para de orar numa língua que eu não entendo, parece francês, inglês, alemão, não entendo nada. Eu só sei que enquanto ela ora e começa a falar Jesus, não baixa nada no centro. Eu falei, você não mandou fazer alguma coisa? Ele falou, eu pulei o muro da mulher e roubei uma saia dela. E fiz uma macumba, Alexandre, que não tem um vivo que fique vivo depois dessa macumba. Eu disse o que aconteceu. Eu falei, eu pensei que ela tinha morrido, mas não, ela viajou. E aí ela voltou. E tá pior agora. Eu falei, tá pior. E eu mandei outro demônio. Esse aí não tem erro. Só que teve erro também. Porque ele se aproximou de mim e falou assim, olha, é melhor você vasculhar aí alguém, porque eu não posso entrar naquela casa. Ele disse, mas por que? Você está com medo? Ele falou, você não teria? Se você chegasse perto de uma casa e começasse a espirrar sangue para todo lado, e esse sangue não chegou perto, é do Cordeiro de Deus. A mulher está viva até hoje. O centro mudou de lugar, mas a velhinha está lá. Então eu tinha muito pavor de
crente, tinha raiva de crente, achava que crente era tudo um bando de fanático, louco, achava que pastor era especialista em fazer lavagem cerebral. E tinha pavor de crente. Então estava lá no centro e crente eu não queria saber. Um dia minha mãe se aproximou de mim e falou assim: olha, hoje nós vamos para uma vigília. E nós fomos. E aqueles atabaques a noite toda, eu não sei quem falou que tinha que comprar um boi e cortar a cabeça do boi e verter o sangue em nós, e aí meu pai teria prosperidade. E meu pai acreditou e comprou um boi. E meu pai começou a ficar rico. Mas o diabo dá com uma mão e puxa com as duas. Lá no centro ele curava câncer, ele dava uma paralisia. Curava a paralisia e dava um derrame. Curava o derrame e dava um infarto. Ele faz assim. Ele dá alguma coisa para você, nunca é de graça. E um dia minha mãe falou para mim assim: Alexandre, deve ter algo errado, porque esses espíritos falam tanta coisa para mim, mas não conseguem me livrar de 5 Lexotan que eu tenho que tomar para dormir. E não me dão paz, porque é um buraco dentro de mim. Onde está a paz? E digo mais a você, Alexandre, eu não vou ser mais espírita. Um dia minha mãe acordou e resolveu que eu não ia mais no centro. Eu disse: mãe, a senhora vai morrer. Ela falou: pois eu morro, mas no centro não volto mais. Estou cansada de dar dinheiro, estou cansada de comprar galinha, estou cansada de mandar farofa, estou cansada de fazer macumba, estou cansado de 3 horas da manhã ter que me vestir para ir para um cemitério entregar 150 garrafas de pinga. Estou cansado, Alexandre. E daqui para frente eu não vou crer em nada e nem em ninguém, mas no centro eu não vou mais. E um dia a pombageira que ela recebia mandou um recado através de mim, falou: diga à sua mãe que eu vou matar ela, mas não vou matar de uma vez, eu vou matar aos poucos. E a primeira coisa que vai acontecer a ela vai ficar louca. Eu disse: mãe, a senhora vai ficar louca. Ela falou: pois eu fico, mas no centro eu não volto mais. E um dia ela amanheceu completamente louca. Não reconhecia meu pai, não reconhecia meus irmãos, não reconhecia os empregados, não reconhecia ninguém. E eu tive que ver a minha mãe ser internada num hospício com uma camisa de força, completamente louca, babando, completamente louca. E naquele hospício o médico chamou meu pai e disse: olha, Costinha, faz 1 semana que a sua esposa está aqui, e ela já bateu em 3 enfermeiras, e nós já demos mais de 40 comprimidos para ela dormir, ela não dorme há 3 dias. Ou o senhor contrata um enfermeiro particular para cuidar dela 24 horas por dia, ou o senhor leva ela embora daqui. E meu pai disse: prepara uma lista com os 10 melhores enfermeiros do Rio de Janeiro, que eu vou escolher um. E o médico preparou uma lista. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência. Aleluia! Porque meu pai apontou o dedo no meio da lista e caiu um nome chamado Álvaro. E o que o meu pai não sabia, nem minha mãe, nem o inferno todo, é que aquele era um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu me lembro que ele chegou e disse: olha, Costinha, daqui a 2 dias a sua esposa está fora daqui. Ele falou: mas como é que você fala isso? Ele falou: porque eu conheço um médico que é o melhor médico do mundo. Meu pai falou: pode contratar. Ele falou: já contratei há 10 anos. E não vai cobrar nada do senhor, é de graça. Me dá 2 dias só com a sua esposa. 2 dias depois, o médico deu alta para ela. E ela veio entrando na minha casa e disse: Alexandre, eu acho que eu vou ser crente. Falei: mãe, a senhora já não bate bem. Crente, então piorou a situação da senhora. Só vai ser internada de novo. Ela disse: olha, mas teve um enfermeiro que disse que o Deus dos crentes é o Deus Todo-Poderoso. Verdade, meu Deus. E disse mais, que se eu falar com Deus, Deus vai falar comigo. Falei: olha só, começou o sintoma. A senhora já está falando que Deus vai falar com a senhora. Caso grave. Ela disse: você pode rir, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou me trancar no quarto. E se Deus é Deus, Ele vai ter que falar comigo. Porque olha, meu irmão e minha irmã, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Aleluia! Profeta é para confirmar algo que Deus já deu, não é para adivinhar o futuro de ninguém. Porque o Espírito Santo habita dentro do teu espírito e Ele fala com você. Porque Ele é teu pai, Ele não manda recado. Oh, maravilha! Igreja não é essa igreja é maravilhosa, é linda demais. Mas se todo mundo agora sair lá pro meio da rua, lá no meio da rua vira Betel, casa de Deus.
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E se Deus um dia quiser usar um profeta para falar com você, deixa que ele vá atrás de você. Não vá atrás dele não, porque não está na Bíblia isso. E tudo que ele falar você tem que confirmar na Bíblia, porque o homem... E eu me lembro que ela disse assim: Deus vai... E é o Deus dos crentes. E eu nunca vi ninguém brigar com Deus, só minha mãe. 1 hora brigando com Deus, 1 hora discutindo com Deus, 1 hora brigando com Deus. E disse: Deus, 25 anos que eu sirvo a esses espíritos, 25 anos que eu tomo remédio para dormir, e agora o Senhor vem me dizer que eu estou tudo errado, que o Deus dos crentes é que tem razão. Pois o Senhor ficou calado 25 anos, eu lhe dou 1 minuto só para o Senhor falar comigo. Se o Senhor é todo poderoso, como disse o enfermeiro, o Senhor tem 1 minuto para falar comigo. E eu quero só uma resposta: quem é a verdade? Quem está com a verdade? Onde é o endereço da verdade? Qual o nome da verdade? Os espíritos são verdade ou não são? Me digam o que é a verdade. E abriu a porta do quarto e ficou no meio da sala esperando Deus falar com ela. E eu coloquei o cronômetro. Eu disse assim: eu só quero ver, se eu sou Deus, eu mando um raio na cabeça dela. Porque eu nunca vi ninguém brigar com Deus. Só que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Aleluia. E não deu 30 segundos, o telefone tocou, e ela atendeu o telefone, e uma voz disse para ela: senhora, eu não conheço a senhora, mas eu estava trabalhando e Deus finalmente me deu seu número e disse assim: você tem 1 minuto para ligar para essa mulher e dizer que Jesus Cristo é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Minha mãe caiu de joelhos e falou: Alexandre, Deus acabou de falar comigo e eu descobri o endereço da verdade. É Jesus. Eu disse: mas como é que Deus falou com a senhora pelo telefone? Se ele ligou a cobrar, então nós estamos perdidos. Ela disse: você pode rir e fazer o que você quiser, mas eu sou crente agora em Jesus. Entrou no quarto dela, pegou todas aquelas imagens, quebrou e jogou fora. Pegou as caixas de Lexotan, jogou na privada, deu descarga. E disse: daqui pra frente eu sou crente, Alexandre. Na hora do jantar, vamos jantar. Ela falou: ninguém toca, eu vou orar. 1h30. 1h30. Meu pai já estava quase chorando. No outro dia, no almoço, ninguém toca, eu vou orar. 2 horas. No jantar, a gente foi jantar no restaurante. E eu me lembro que ela disse pra mim assim: depois da manhã os crentes vão vir tudo aqui em casa. Eu falei: então depois da manhã eu vou embora. Só que os crentes chegaram um dia antes, chegaram no dia seguinte. E eu estava lá em casa. E eu comecei a ver aquele bando, não era crente que não acabava, mas tinha uns 40. Nós morávamos em um apartamento no valor de $1 milhão. Um apartamento de 800 metros quadrados. Era um triplex. E era uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que a sala dá para fazer um culto com umas 50, 60 pessoas, viu? E eu me lembro que entrou aqueles crentes, crente de gravata, crente sem gravata, cabelo comprido, cabelo curto, de terno, sem terno, de shorts, de bermuda, de todo jeito. De violão, de pandeiro. E começaram a cantar, porque crente gosta de cantar. E eu me tranquei no meu quarto e comecei a acender as minhas velhinhas lá e chamando os espíritos para baixar em mim, para me tirar daqueles crentes. Só que não baixava mais nada, porque quando o espírito entra aqui, o diabo sai por ali. Não baixava nada, as velhinhas ficou queimando lá e não baixava. E eu disse: onde é que vocês estão? Tinham voltado para o inferno. De marcha ré. E os crentes começaram a cantar e aquilo começou a me incomodar. Porque crente incomoda quem é crente. Crente incomoda. Nós estamos no mundo para incomodar o diabo. O diabo tem que se sentir incomodado. Você chega num lugar onde só tem você crente, todo mundo fica te olhando. Você não falou que é crente ainda, mas há um brilho em você. E eu me lembro
que aqueles crentes começaram a me incomodar. Eu comecei a ficar com raiva deles, não sabia por quê. E abri a porta, eu falei, eu vou olhar o que eles estão fazendo. E quando eu abro a porta, eu dou de cara com um pastor chamado Almir Guimarães, que já tinham fechado mais ou menos uns 30 cem de macumba no Rio. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele me viu e falou assim, Alexandre, hoje você vai ser crente. Eu disse, pastor, eu não gosto de crente. Mas não deu nem tempo de falar. Aquele homem já veio vindo na minha direção e pôs a mão no meu peito e arrancou as 13 guias que eu carregava. Porque olha, meus irmãos, a primeira evidência do batismo no Espírito Santo não é falar em línguas, não. É ousadia para falar. É ousadia. A primeira coisa, a manifestação que você tem num batismo genuíno do Espírito Santo é pular e falar de Jesus. É falar de Jesus. E aquele homem tinha evidência do batismo, ele era ousado. Porque eu só vejo a igreja pedir poder. Poder já foi derramado há 2000 anos atrás. Começa a pedir ousadia. Aquele homem arrancou as guias e nem me perguntou se podia entrar no meu quarto. Já foi invadindo o quarto. Falou, vou quebrar todas as imagens que estão aqui. Eu falei, pastor, se eu fizer isso, você chama a polícia. Ele falou, chama quem você quiser, mas eu vou quebrar em nome de Jesus. Aí eu fiquei com medo. Falei, eles vão bater esses crentes. Esses crentes aí vão bater. 40 contra 1, eu vou apanhar aqui. Pode quebrar tudo. Só que o senhor vai ver à noite quando o senhor for dormir. Os espíritos vão tudo te pegar, pastor. Eu falei, não, eu tenho medo não. E você está de bermuda, põe uma calça que eu vou te levar para a igreja. Quando eu vi, eu já estava entrando na igreja dele. Ali na favela da Rocinha. Uma igreja que cabia 10 pessoas. Eu falei, pastor, tem mais gente na minha igreja que aqui. Ele falou assim, mas o negócio é a quantidade, é a qualidade, não é a quantidade. Aqui tem 10 cheios da glória de Deus. Se você entrar, você é salvo. Agora tem uma coisa, Alexandre, você vai ficar na porta, porque eu vou entrar sozinho. Eu disse, por que o senhor vai fazer isso? Ele falou, porque Deus não arromba a porta do nosso coração, Ele bate. Você pensa bem, porque na hora que você entrar, você vai ser salvo. E a salvação não é barata, custou caro para Deus. Pensa bem aí, você vai entrar sozinho. E foi embora e me deixou na porta. E eu era muito rico, filhinho de papai. Falei, eu não vou entrar não, porque eu ouvi uma história de dízimo aí. Eles vão ficar pedindo dízimo, eu não vou ficar dando dinheiro para a igreja. Eu vou embora. E quando eu viro para ir embora, o Espírito que não baixou lá na minha casa, baixou ali. E quando eu for para ir embora, dou de cara com ele. Ele falou assim, olha, se você entrar aí, você é um homem morto. Eu falei, agora que você aparece. Te chamei lá em casa, nada, agora você aparece. Se quiser, fica aí na porta. Eu vou entrar, já fui entrando. E no meio do caminho eu ouvi uma voz que você pode ouvir nessa noite. A voz disse assim, o meu nome é Jesus e eu quero ser o teu Salvador. E quando você escuta essa voz, seja você rico, seja você pobre, você faz o que eu fiz. Você cai de joelho. E eu, todo bem vestido, caí de joelho num monte de pó de serragem, no meio da rocinha, enchi minha boca de pó de serragem. Mas aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu senti uma tonelada de pecado sair de mim e senti a paz que não há dinheiro no mundo que pague. E o Espírito Santo disse para mim, você se lembra daquele Espírito que estava lá na porta? Eu falei, lembro. Pois olha para trás e vê o que está acontecendo com ele. Olhei para trás e aquele Espírito que lá no Candomblé era todo poderoso, e que lá não me chamava de Alexandre, porque lá você não tem nome, lá você é cavalo dele. Me chamava de cavalo. Estava de joelho, chorando e tomando uma surra de um anjo do Senhor. Eu falei, se um anjo só tem mais poder que ele, Jesus então é todo poderoso, eu vou ficar com Jesus mesmo. Cheguei na minha casa e disse, pai, agora eu também sou crente. Coitado, meu pai. Ele disse, você também? Eu falei, também. Ele falou, mas você vai orar na hora da refeição? Falei, não, eu deixo para minha mãe. Um dia, 20 dias depois da minha conversão, toca o telefone, o pai de santo mandou um recado. Falou assim, olha, esse apartamento aí, foram os espíritos que deram. Então esse apartamento é nosso. Meu pai mandou um recado para eles, falou, olha, na escritura diz que é meu. E vai continuar sendo meu. Eles disseram, então vocês se preparem, porque nós vamos entrar aí, espiritualmente falando.
Quem assistiu o filme do Steven Spielberg, Poltergeist? Levante a mão. Eu tive um poltergeist na minha casa. Eu tive quadros que voavam. Eu tive cadeiras que se arrastavam. Eu tive invasão de baratas, 500 baratas dentro da minha casa. Eu tive invasão de morcegos, 10 morcegos pendurados na minha sala. Eu tive tudo isso. Mas uma coisa eu falava pro diabo: diabo, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer duas coisas. Primeiro é me matar, porque a chave da morte foi tirada de você da Senhor Jesus. Graças a Deus. E segunda, você não pode entrar na tua casa, porque nem a chave da tua casa você tem, diabo, porque a chave do inferno também está na mão do Senhor Jesus. E ele matar não podia, mas fez um barulho grande. Mas eu não tinha medo não, porque a Bíblia diz que Deus nos tem dado um espírito de medo, mas de poder. E eu me lembro que um dia ele mandou outro recado: vamos parar com o barulho. Nós vamos matar o Alexandre. Eu falei: então mata. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu não morrer, o céu vive em mim. Morrer ou viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. E aí, eu estava vindo de um culto, e meu carro se desgovernou, entrou num poste a 100 km por hora, e eu tive o meu rosto enterrado no retrovisor do carro. Minha parte de cima das minhas vistas, do nariz para cima, entrou no retrovisor do carro. E eu tive a minha vista direita perfurada em 3 partes e ela ficou pendurada aqui embaixo. E tive toda a minha pálpebra esquerda retirada. E quando eu fui para o hospital, eu fui ser operado às 4 da manhã. Eu tinha batido o carro às 10 da noite, porque nenhum hospital no Rio queria me operar. Eu tive que tirar minha camisa, pegar minha vista, colocar no buraco e tapar com a minha camisa, para não perder. E o médico disse: olha, Costinha, nós vamos operar o seu filho. Mas tem uma coisa, nós vamos tirar a vista direita fora. E a vista esquerda eu não sei se dá para colocar de volta, porque ele tem um corte da ponta do nariz até perto da orelha. E operou. E quando eu voltei da cirurgia, ele me disse assim: eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira, eu não arranquei sua vista direita fora, mas em compensação eu tirei o cristalino, uma parte do globo ocular, eu tirei uma parte da retina, e a tua vista ficou um buraco, e eu tive que pôr uma bolsa de ar atrás da vista para a vista estufar, e dei 45 pontos, quase 50 pontos dentro da sua vista. Eu disse: tem notícia pior? Ele falou: tem. O seu rosto do nariz para cima eu dei 100 pontos, e você vai ter que sofrer cirurgia plástica para poder voltar ao seu corpo normal, ao seu rosto normal. Fui para casa, comecei a ler a Bíblia, e comecei a crer que Deus era poderoso para me curar. Amém. E um dia eu estava deitado, porque eu não podia me levantar da minha cama. E um dia eu estava deitado e tinha que ler a Bíblia assim. E a Bíblia cai da minha mão em cima da minha vista. E os irmãos não sabem o que é a dor de uma Bíblia desse tamanho em cima de um rosto com quase 150 pontos. Eu me levanto, saio correndo pela casa, tapando as minhas vistas com a minha mão, gritando de dor. E quando meu pai pega o telefone e telefona para o médico disse: manda ele tirar as mãos, porque se estiver sangrando, nós vamos ter que tirar a vista fora. Mas quando eu tirei as mãos, eu já estava enxergando a luz. Oh, glória. E eu disse: doutor, eu já estou vendo a luz. Ele falou assim: olha, Alexandre, eu sei que você é filho do Costinha, gosta de brincar, mas não brinca comigo não, porque não tem como você enxergar. Eu falei: mas estou enxergando. Fui levado às pressas para o médico, fizeram uma junta médica, e me examinando descobriram o seguinte: a bolsa de ar que o médico colocou atrás da vista tinha sumido. Ele falou: cadê a bolsa de ar? Eu falei: o senhor que colocou não sabe? Eu que não sei. Eu só sei que a Bíblia que eu ensino na minha vista eu estou enxergando. Oh, glória. Mandaram eu voltar no dia seguinte. Como é que tá? Eu falei: tá melhor que ontem, agora já estou vendo o senhor. E cada dia foi melhorando. Ele tirou os pontos do rosto e falou assim: volta daqui a uma semana para nós marcarmos a primeira cirurgia plástica. Estava esperando até hoje, faz 9 anos. Oh, glória a Deus. Nem eu sei aonde que ele deu 100 pontos no meu rosto. Não faz muito tempo eu fui no médico, ele olhou minha vista e disse assim: meu irmão, que pena que você é cego. Eu falei assim: meu querido, que pena que você é incrédulo, porque eu não enxergo. Ele falou: mas sua vista direita é uma confusão. Eu falei: eu enxergo no meio da confusão, graças a Deus. No meio. Ele disse: mas olha, a tua vista não tem nem cor. Eu falei: pra que cor?
tem 3 cores: preto, azul e verde escuro. Eu até brinco com a minha esposa: se ela quisesse um homem com olho azul, eu ando com a vista direita aberta. Quem quiser depois ver minha vista pode ver. Ela é toda cortada, eu não tenho menina dos olhos. A menina dos olhos se abriu, que eu perdi. A minha cirurgia demorou 9 horas. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus que está vivo, não morreu. E um belo dia meu pai me chama para ser empresário dele, porque ele falou assim: eu estou cansado, Alexandre, de ver as pessoas me roubarem. Eu quero que você seja meu empresário. E eu fui ser empresário do Costinha. E comecei a ganhar muito dinheiro. Cheguei a ganhar 30 mil dólares por semana, 120 mil dólares por mês, 1 milhão e 200 mil dólares por ano, um pouco mais. E fiquei rico, milionário. E comecei a perder aquilo que eu não poderia perder nunca na minha vida, que era o primeiro amor com Deus. E de repente eu me tornei um cristão como tantos hoje, um cristão de banco de igreja, que domingo vem e implora para Deus, para o pastor pregar rápido, porque o Fantástico tem uma matéria que ele não pode perder. Me tornei um cristão frio, me tornei um cristão sem a graça de Deus. Porque olha, meu irmão, cura de ontem, milagre de anteontem, manifestação sobrenatural, cair no chão no espírito, seja o que for, não te garante que você vai entrar no céu. A única coisa que te garante no céu é a obediência à palavra do Senhor Jesus até o fim. O maná de ontem estraga hoje, você tem que comer coisa nova. O que você está comendo essa noite não vai servir para amanhã. Amanhã tem coisa nova para você. Amém. E eu me tornei um crente frio. E um dia fui a um culto numa igrejinha pequenininha, lotada de gente. E um moço de 24 anos estava pregando. E ele disse assim: eu desci do monte hoje, estou há 4 dias em jejum, e Deus vai fazer um negócio aqui que eu nem sei o que é. E no meio do culto ele apontou o dedo para o meio da multidão e me chamou. E eu levantei assustado, falei: nunca vi esse moço na minha vida, como é que ele me chamou aqui no meio? E ele disse assim: Deus está me dizendo que hoje lhe dá a última chance para você ser um pregador do Evangelho. Eu fui para casa chorando, disse: Deus, última chance para mim ser um pregador do Evangelho. Comecei a chorar e disse: Deus, me dá mais um mês só. Olha só o que o homem faz, negociar com Deus. Comecei a negociar: o Senhor me dá mais um mês, porque meu pai vai fazer um show no Paládio e nós vamos ganhar muito dinheiro, e eu te dou 30% da bilheteria. Deus disse assim: eu não quero o seu dinheiro, e eu quero que você pare de pregar hoje. Eu disse: Deus, mas hoje não dá. Daqui a um mês, Deus, por favor. Já comecei a chorar. E Deus ficou quieto, porque Deus é um cavaleiro. Vou eu para o Paládio, todo feliz para ganhar meus 40 mil dólares naquele mês, naquela semana. Só que só foi eu e meu pai, porque ninguém comprou convite. Ninguém. Foi o maior fracasso de bilheteria de todos os tempos do meu pai. Ninguém. Uma pessoa para dizer: ninguém. Um mês depois eu tinha perdido tudo: apartamento, carro, pagando Rede Globo, pagando tantas coisas. E o meu pai disse para mim assim: é melhor você ir pregar o Evangelho, porque senão eu vou à falência com você. Porque enquanto você for meu empresário, ninguém vai vir me assistir. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz é maior que as trevas. Verdade, Jesus. E eu me lembro que um dia eu estava no meio da rua e disse: Deus, o que é que eu faço da minha vida? Ele disse: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mas como é que eu vou viver? Ele falou: eu te sustento, eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou mais rico que seu pai. Eu te sustento, eu te prometo que não vai faltar nada, nem o pão, nem a água. Eu falei: Deus, mas eu não vou ganhar mais aquele dinheirão. Ele falou: não, mas você vai ganhar muitas almas com o meu. Maravilha, meu Deus. E um dia me convidaram para ir pregar em Ribeirão Preto. Eu vou encerrar agora, já vou fazer uma pergunta. E eu estou pregando em Ribeirão Preto, e eu tinha a hora certa para ir embora. Era um ginásio grande, havia umas 2, 3 mil pessoas. E quando terminei de pregar, me levaram na casa de uma moça que tinha leucemia. Ela tinha 16 anos de idade e pesava 30 quilos.
Estava numa cadeira de roda, confinada nessa cadeira de roda fazia 6 meses. E eu fui ali, mas eu tinha 20 minutos para falar com ela, porque eu tinha um ônibus a pegar. E eu falei rapidamente com ela e disse: essa semana, minha querida, procure uma igreja evangélica, aceite Jesus, vá procurar uma igreja evangélica. Eu não posso te ajudar muito porque eu tenho um ônibus, eu tenho que viajar. E fui embora. Eu era um novo convertido ainda. E quando eu chego em São Paulo, 3 meses depois eu recebo a notícia que aquela moça havia falecido. E durante um ano eu chorei. Durante um ano eu me culpei e disse: Deus, eu devia ter falado de Jesus para aquela moça direito, porque ela hoje está no inferno por minha causa. Por que é que eu não perdi o ônibus, não deixei o ônibus para lá? Uma alma vale mais que um ônibus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas eu devia ter mostrado o caminho da salvação para ela. Um ano chorando. E um dia eu vou pregar no mesmo lugar, em Ribeirão Preto, no Congresso das Assembleias de Deus. E quando eu estou pregando, uma mulher se aproxima de mim no final do culto e disse: você se lembra de mim? Eu disse: não. Ela falou: eu sou irmã daquela moça que morreu de leucemia. Eu disse: faz um ano que eu choro pela sua irmã. E ela disse: mas por que você chora? Você conhece o final da história? Eu disse: não. A minha irmã ficou em coma 3 dias, mas antes de morrer ela voltou à vida. E ela pediu papel e caneta, ela escreveu um bilhete para me entregar para você, meu irmão. E faz um ano que eu estou com o bilhete na minha bolsa para entregar para você. Eu falei: então me dê esse bilhete, que faz um ano que eu choro. E ela me entregou o bilhete. E não há 30 mil dólares, não há 120 que pague o que aquele bilhete dizia. Porque aquele bilhete dizia uma frase só, e a frase era essa: irmão Alexandre, não chores mais, eu te espero na Nova Jerusalém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Quando eu morrer, ou quando eu for arrebatado dessa terra, quando eu chegar no céu depois de Jesus, eu quero ver ela. Porque lá ela não tem leucemia, lá ela está andando, ela está correndo pelas ruas de hoje. Eu quero encontrar ela no céu. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, oh Deus, maravilhoso Jesus, Tu és bendito, Pai, em nosso meio. Oh, nós não temos palavras, ó Deus, para te agradecer tamanha salvação, Pai. Oh, Nazareno, nós não temos palavras para te agradecer o que Tu fizeste na cruz do Calvário. Oh Deus, Tu mandaste ao mundo a coisa mais importante, que era Teu Filho. Que nesta noite, ó Pai, pessoas entendam isto e se entreguem a Ti. Porque, ó Pai, de nada adianta vivermos aqui, ó Pai, a não ser por Ti, Jesus. Ó Pai, sopra sobre nós nesta noite um espírito de arrependimento, ó Deus. Sopra sobre nós, Senhor, o espírito, Senhor, de pranto e de comunhão contigo. Sopra nesta noite, Senhor, o espírito perdoador de nossos pecados, ó Deus. Manifesta a Tua glória agora, Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua bênção agora, ó Pai. Manifesta, Senhor, a Tua presença agora em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala, Senhor, com cada um que está aqui, com cada um, Senhor, cada casal que está pensando em se divorciar, cada, Senhor, família que está se acabando. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos unifica, ó Pai, e o Senhor está aqui para nos reconciliar, ó Deus. Fala conosco nesta noite. Fala com o Teu povo agora, Pai. Eu quero que você que não tem certeza da sua salvação, você que se morrer agora não sabe para onde vai, você que se fechar os olhos agora e morrer, não sabe aonde vai estar daqui a 10 minutos. Eu quero que você levante sua mão para receber o Senhor Jesus. Onde você estiver, levante sua mão, não tenha vergonha. Levante bem alto.
Eu vejo sua mão, levante mais alto. Hoje eu quero que o céu veja, o diabo veja que hoje você vai ter o teu nome no livro da vida. Porque lá no céu não adianta a igreja, Nazarena, Assembleia, seja lá o que for. Lá só tem uma coisa, é um nome escrito no livro da vida. E você pode ter o seu nome hoje escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo, viu, Alexandre? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E você vai curvar a sua cabeça mais uma vez. E nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que Deus possa fazer algo aqui tremendo nessa noite. Para que Deus possa visitar sua vida e possa lhe dar a bênção que você está pedindo, possa dar vitória para você, possa curar o teu físico, possa curar a tua alma, possa salvar o teu espírito. Que Deus possa fazer algo aqui em nosso meio. Fique de olhos fechados e vamos orar. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus, eu não tenho palavras, ó Deus, para te agradecer. Senhor, eu tenho absoluta certeza que o teu Espírito vai fazer algo tremendo nesse lugar. Ó meu Deus, eu não posso me aguentar à espera para ver o sopro do teu Espírito nesse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora dizer para o diabo, como igreja, que este culto vai ser uma bênção em nome de Jesus. Queremos agora dizer a Satanás que esta noite é uma noite de sucesso para o teu povo. Queremos dizer ao diabo que o lugar dele é lá fora, porque aqui somente entrará a glória de Jeová. Pai, nós queremos nesta noite, com a intrepidez do teu Espírito Santo, dizer ao diabo que hoje nós vamos por ele para correr, porque nós vamos contra ele pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pai, nesta noite derrama do teu poder e derrama da tua unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu quero apresentar minha esposa Luciane, que tem me acompanhado em todo o Brasil. A minha filha ficou com a minha sogra e nós temos viajado demais. Sabe, queridos, esta é uma noite muito especial para mim. Especial por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu aprendi a amar a igreja do Nazareno. Eu não conhecia, e desde que eu estive aqui, eu guardo vocês dentro do meu coração e tenho orado por essa igreja e por todos os seus pastores. Também hoje é uma noite especial porque o Senhor me prometeu que esta noite Ele vai fazer algo tremendo em nosso meio. Mas é especial também porque antes de vir aqui para Campinas e pregar em Americana, Rio Claro, Valinhos, muitas pessoas me procuravam em São Paulo e perguntaram para mim se eu iria cancelar alguma das minhas pregações devido ao falecimento do meu pai, ocorrido há mais ou menos uma semana atrás. E eu disse a alguns pastores que não era preciso cancelar nenhuma pregação, porque a notícia que eu não vi sair em nenhum jornal, a notícia que eu não vi o Jornal Nacional dar, a notícia que eu não vi nenhuma rádio dar, é que meu pai teve um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Será salvo tu e a tua casa, disse o Senhor. Oh, glória! E olha, irmãos, Deus fez algo tremendo no Rio de Janeiro. E Deus veio buscar meu pai. E o meu pai teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando eu fui pregar em Rio Claro, eu estava conversando com um pastor e ele estava me contando algo tremendo. Quem conhece o Raul Seixas aqui? Ele contava que conheceu uma mulher da Bahia. E ela contava que o médico que tratou do Raul Seixas era crente. E ele conta que antes do Raul Seixas morrer, ele aceitou Jesus. Olha, irmãos, eu estou com medo de um dia a gente chegar no céu e achar que não está no céu. Vai topar com Costinha de um lado e o Raul Seixas do outro. Mas é para esse povo que Jesus morreu.
Vamos ficar mais em pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Fique em pé. Você vai abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 14. Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar aos amados nesta noite. Levítico capítulo 14. Glórias ao Senhor Jesus. Do versículo 12 em diante. Levítico 14, 12 em diante. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Levítico 14, 12. Capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Então o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, junto com uma jarra de azeite. Ele os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, no lugar santo. Tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado pertencem ao sacerdote. É coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da oferta e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da mão da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará da jarra de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Sabe, queridos, Deus me levou a este texto semana passada, e eu fiquei lendo esse texto, e eu perguntei a Deus o que é que estes textos servem para nós hoje em 1995, e o Espírito Santo me disse: você vai pregar esse texto na igreja do Nazareno segunda-feira. E olha, irmãos, Deus me ensinou algo tremendo. Sabe, queridos, em toda a palavra de Deus no Novo e no Velho Testamento, toda a verdade de Deus é paralela. Ela é uma verdade naquela hora em que foi dita, mas também é uma verdade espiritual para nós hoje. E eu perguntava ao Espírito Santo, que é o professor para ensinar a palavra para nós, o que é que este texto significa para nós em 1995? E o Espírito Santo me revelava algo tremendo e glorioso. Sabe, queridos, aqui está explicando que um dia o sacerdote tinha que matar um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser colocado, tirado um pouco de sangue e colocado na orelha direita da pessoa que tinha que pagar pelo pecado, na mão direita e no pé direito. E eu perguntei ao Senhor Jesus: o que é que isto significa para mim hoje? E Deus me ensinou algo tremendo que eu vou passar para vocês. Deus me disse assim: Alexandre, quando o homem que está no mundo tem um encontro pessoal com o meu filho Jesus, sabe o que acontece, meus irmãos? Deus, o sumo sacerdote, toma de uma gota de sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e pega uma gota desse sangue e coloca na sua orelha direita, e na sua mão direita, e no seu pé direito. E eu falei: mas Deus, para que o Senhor faz isso? E sabe, querido, se você olhar para mim, eu vou olhar para você, eu não estou vendo sangue nenhum, e você não está vendo sangue em mim. Mas eu quero te dizer uma coisa: no dia que você nasceu de novo, o sangue de Jesus foi colocado na sua orelha, na sua mão e no seu pé. E quando terminar esse culto e você sair daqui, e por um acaso tiver que passar por alguma rua escura aqui de Campinas, e houver um demônio ali esperando a primeira pessoa que passar para tomar a vida, ele vai olhar para você e vai dizer assim: olha, ele é marcado pelo sangue, e ele tem que fugir de você, porque você é marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sabe,
queridos, eu tenho pregado nesse Brasil e uma das coisas que mais me espanta é ver crente com medo do diabo. Uma vez me chamaram na casa de uma irmã e eu cheguei na casa da irmã, era quase meia-noite que eu me perdi. Ela morava no fim de São Paulo, em Itaquera. E quando eu cheguei na casa da irmã, ela me contou uma história mirabolante, que a vizinha da direita e a vizinha da esquerda era tudo macumbeira e estavam jogando macumba na casa dela, e ela estava com muito medo da macumba pegar. Eu disse: se a macumba pegar, a irmã não nasceu de novo, porque eu nunca vi macumba pegar em crente, você vai ser a primeira. E ela disse: mas o irmão pode orar pela minha casa? Eu falei: posso. Oramos pela casa toda, tudo, os quartos, os banheiros, a lavanderia, toda a casa, e a casa era grande. 1h30 da manhã que eu fui parar de orar pela casa, e já estava me despedindo da irmã, quando veio o marido pela sala com uma escada imensa. Eu disse: irmão, quer que eu ore pela escada? Ele disse: não, por favor, o irmão vai lá na rua comigo, que eu vou colocar a escada por fora da casa, para o irmão subir no telhado, porque eu estou sentindo que tem uma macumba lá dentro da caixa d'água. E nós já estamos 3 dias sem tomar água, porque nós vamos morrer. Eu falei: meu irmão, em nome de Jesus, o que eu não preciso é orar, eu tenho que fazer o apelo de salvação para o irmão ser salvo. Porque olha, meus amados irmãos, eu já fui macumbeiro, já fui preparado para ser pai de santo, já servi o diabo, mas eu te digo uma coisa: o diabo tem que correr da nossa vida, porque dentro de nós habita um que é maior que todo o inferno reunido junto, é o Espírito Santo de Deus. É o diabo que vai fugir de você nessa noite, não é você fugir do diabo. Tem pessoas aqui nessa noite que o casamento já quase acabou. Tem pessoas aqui que não aguentam pisar na sua casa, porque o diabo tomou posse. Mas nesta noite a terra vai ser dada de volta para você, porque é tua por direito. E quem vai ter que sair da sua casa não é você nem sua esposa, não, é o diabo. E hoje ele vai sair. O diabo tem colocado uma enfermidade dentro de você, e você acha que a enfermidade veio de Deus. Mentira de Satanás. E nessa noite você vai ser curado em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, o sangue faz mais que isso, o sangue de Jesus. Além de ele ser uma proteção contra o diabo, e eu já fui jurado de morte pelo diabo não sei quantas vezes, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a chave do inferno e da morte estão na mão do meu Pai. Eu costumo dizer para o diabo que eu tenho a chave da minha casa, ele não tem a chave nem da casa dele, porque a chave do inferno está na mão do Senhor Jesus. Para ele entrar tem que pedir permissão. Nós temos a nossa chave, ele não tem. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. E a nossa luta hoje não é para derrotar o diabo. Tem gente que fala assim: vamos lutar contra o diabo. Se você lutar, você perde. Ele já foi vencido na cruz, Jesus já venceu por você. Uma vez eu estava orando e eu disse assim: ó meu Deus, o que é ser mais que vencedor? Porque a Bíblia não fala que você vai ser vencedor, a Bíblia fala que você vai ser mais que vencedor. E sabe, eu tive uma visão do que é ser mais que vencedor. É você estar no ringue com Mike Tyson, e quando Deus mandar você entrar para lutar com Mike Tyson, Jesus já passou lá e nocauteou ele. Quando Deus manda você lutar contra o diabo já está nocauteado. A tua luta é para manter o pé na cabeça dele, para ele não levantar não, porque ele é derrotado. E nesta noite nós vamos declarar que ele é derrotado em Campinas, e que Campinas vai ser do Senhor Jesus. Nós vamos declarar isto. Mas o sangue de Cristo faz mais do que te proteger de um ataque do diabo. Ele te dá entrada no céu. Sabe, queridos, se você quiser conversar com o presidente, o senhor Fernando Henrique, você vai ter que passar no mínimo por umas 400 secretárias, e vai ter que marcar uma audiência com o homem para 1998. Mas quando você quiser falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não tem secretária, não tem nada, porque Ele é teu Pai. Você entra no Santo dos Santos, porque há sangue na tua mão, e o sangue é a chave do céu. Oh, meus irmãos, nós somos o povo mais tremendo da terra, porque somos os únicos que falam com Deus, Criador do céu e da terra,
sem precisar passar por nada, não tem santo no meio para atrapalhar, não tem nada, nós vamos direto no dono. Uma vez um católico disse para mim assim: vocês falam muito em Jesus. Eu falei: sabe o que é, meu irmão? Quando eu vou pedir um empréstimo no banco, não adianta falar com o caixa, tem que falar com o gerente. E quando você está pedindo para Nossa Senhora, eu já fui direto no chefe, que é o Senhor Jesus. E o sangue te dá o direito de você entrar no céu e de tirar das mãos de Deus as bênçãos para você. Sabe, querido, o propósito de Deus para nós é nós sermos abençoados. Nós não somos um povo que conhece fracasso. Nós somos um povo que temos um general chamado Jesus. Olha, querido, não faz muito tempo eu encontrei uma velhinha, dessas velhinhas do círculo de oração das Assembleias de Deus, que passam 24 horas por dia orando, oram até dormindo. Conhece essas irmãs? E ela mora numa favela. Ela me contou uma história fantástica. E ela é tão humilde, ela é tão pobrezinha, mas quando ela abre a boca, o diabo treme lá no inferno. Ela não sabe ler, mas sabe o que ela contou para mim? Que um anjo do céu desce toda noite e ensina a Bíblia para ela. Isso é um privilégio que só nós temos. E ela me contou uma história fantástica. Ela disse: sabe, querido irmão Alexandre, sabe, o meu marido era militar e ele morreu. E me falaram que eu tinha uma pensão para receber. E eu fui conversar com o coronel. E quando eu fui ser recebida no coronel, o coronel só faltou me xingar. Ele disse: olha, o seu marido não vai ganhar pensão nenhuma, porque vocês são um bando de crentes, vocês são vagabundos, e daí para baixo. A senhora vai embora, entra na justiça, se a senhora quiser receber alguma coisa. E aquela velhinha saiu chorando do quartel. Mas na porta do quartel o Espírito Santo falou para ela assim: minha serva, jejua 7 dias e volta. Só isso, minha serva, 7 dias e volta. E ela foi para casa 7 dias em jejum. E quando ela conta essa história, ela fica chorando. E ela disse: Alexandre, 7 dias eu jejuei, e no 7º dia eu fui lá para o quartel. E é uma coisa estranha, irmão Alexandre, porque eu ando de chinela havaiana, a minha saia mirrada, mas quando eu estava chegando perto do quartel, o primeiro soldado, em vez de me destratar, bateu continência. E ela se assustou com aquele homem. E o Espírito Santo falou: continua andando. E ela continuou, e foi passando pelos soldados e todo mundo, continência para a velhinha. E quando entrou na sala do major, do coronel, o coronel se levantou com os olhos desse tamanho e falou assim: o que a senhora deseja? Ela falou: nada, eu só quero o que o meu marido tem para receber. Pois não. Assinou tudo que tinha que assinar, falou: a senhora vai receber até a mais. Mas não passou uma semana, bate na porta dela, lá na favela, o coronel, e disse: olha, eu tinha que vir aqui, porque o que eu vi no meu gabinete é algo tremendo. A senhora tem que me apresentar o general que entrou com a senhora, porque eu nunca vi tanta insígnia no peito. Aleluia! O nosso general é Cristo. Oh, Haramanatile Konderemanás! E ele está aqui nesta noite. E aquela velhinha falou: Alexandre, estou recebendo em dia. Só falta o coronel vir entregar na minha casa. E ela olhou para aquele coronel e disse: é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, meus irmãos, esse privilégio só nós temos, o povo de Deus. Deus movimenta o céu para te dar uma bênção. Deus movimenta o que for preciso para não ver um filho dele passar necessidade. Deus faz nesta noite, Deus vai fazer um Pentecoste aqui para te encher do Espírito Santo. Nesta noite Deus vai se mover nesse lugar para suprir tua necessidade, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Olha, irmãos, além do sangue, nós lemos também que tem uma jarra de óleo.
E diz ali que o sacerdote vira a jarra de óleo sobre nós. A minha vida é em duas partes, é em três partes: antes de Cristo, depois de Cristo e depois do batismo no Espírito Santo. Porque sabe, queridos, tem muita pessoa que fala assim: ah, batismo no Espírito Santo é ficar pulando e falar em língua. Mentira! Batismo no Espírito Santo é ousadia dele, é você abrir a boca e o Espírito Santo operar, é você abrir a boca e o Espírito Santo curar, como vai ser feito hoje à noite aqui. E além do sangue, o diabo está perdido com nós hoje, porque além do sangue ainda tem o óleo, e o óleo foi derramado na nossa cabeça. Em 1 João diz assim: a unção permanece em vós e você não necessita de nada, porque a unção está aí dentro de você. Sabe, queridos, eu acredito que quando Pedro estava indo para orar e aquele mendigo estava pedindo uma esmola, eu acredito que antes do batismo, antes do fogo tomar a vida de Pedro, que era uma cana tombada pelo vento, mas se transformou em pedra. Sabe, queridos, eu acredito que ele jogava uma moedinha para aquele mendigo, que ele não tinha outra coisa para dar. Mas depois do batismo no Espírito Santo, aquele mendigo ficou esperando, e diz a Bíblia que ele ficou esperando receber alguma coisa. Só que Pedro estava cheio do Espírito Santo, falou: olha, hoje é diferente, hoje não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta.